691. G3 Auto Center, serviço de qualidade no seu veículo. A G3 Auto Center é especializada em injeção eletrônica, revisão, pneus, freios, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. G3 Auto Center, na Avenida Doutor Antônio Pires de Almeida, 185, no centro de Porto Feliz. Nosso telefone é o 15-3262-2696. Ou, se preferir, chame no WhatsApp 15-99601-7612. No Facebook G3 Auto Center, @pneus e serviços. G3 Auto Center. Olá, sou a Renata, da Vila América, e também ouço a 93 FM. 93 FM. Seja atual. A tecnologia na sua residência e sua empresa é primordial na área de segurança. A sua tranquilidade e segurança está na Alarmac. Há mais de 30 anos no mercado, com equipamentos de segurança da mais alta tecnologia. Alarmes, monitoramentos de imagem através de câmeras. Com Alarmac, você viaja e acompanha tudo em tempo real. O que está acontecendo no seu patrimônio pelo celular. Para sua tranquilidade, a Alarmac faz monitoramento na sua residência, no seu comércio, condomínios, indústrias e também proteção perimetral. Faça um orçamento sem compromisso com Alarmac. Garanta a segurança do seu patrimônio. Alarmac, empresa de segurança. Ligue 15-3262-2300. Faça um orçamento gratuito. Falou em segurança? Alarmac. São Paulo, 93 FM. A primeira em todo lugar. 93 FM. 93. Uhul. 93 FM. A primeira em todo lugar. Agora na 93 FM, programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giulio Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM. A primeira em todo lugar. Seja associado do Secom e Opa, 6h03. Uma ótima noite para você ouvindo a 93 FM e 93,5 para Porto Feliz e todas as cidades da nossa região. Boa noite para você que também nos ouve online, rádio 93portofeliz.com.br, você que acompanha a gente pelos aplicativos, você que ouve pelo sistema Rádiosnet, radios.com.br, o maior portal de rádios do planeta. Só favoritar 93 aí, e claro, você também pode nos ouvir pelo sistema Rádiosnet aí nos smartphones. E claro, você que também nos ouve, nos acompanha pelo facebook.com/Rádio 93 Porto Feliz ou facebook.com/Programa Corneteiros. Estamos no ar com mais uma live do Programa Corneteiros, episódio 310. Nesta época de pandemia, você sabe, estamos trazendo as últimas informações da cidade de Porto Feliz e das cidades da região para você que mora em outras cidades e acompanha também a 93 FM, você que mora em outras cidades, trabalha em Porto Feliz ou vice-versa, mora aqui e trabalha em outras cidades, para você ficar bem informado, bem informada sempre junto com a gente. 6h04. Boa noite, JB. Boa noite, Luciano. Para você que está ouvindo a 93 FM, trazer informação, as últimas notícias e atualizações para você que ouve a gente nessa tarde de hoje a respeito da Covid-19. Eu estou esperando o estagiário me mandar o roteiro de hoje para a gente saber aqui quais são as notícias a serem abordadas nessa edição e passar para você toda a atualização, números de casos confirmados, descartados. Então vamos aguardar. Hoje. O que o estagiário fez aí que tá dando tilt aí? Eu tô esperando o estagiário. O estagiário tá funcionando, tá trabalhando. O programa tá pulando aí? É, o estagiário. Ah, o estagiário também? O estagiário. Tá hoje certo. O estagiário tá meio complicado. É, né? Não me mandou o roteiro. Cadê minha água, estagiário? Bom, você pode participar com a gente pelo WhatsApp 15996090935. Pode também mandar sua mensagem aí na nossa live no Facebook.
e assim que acabar o programa aqui, ele estará na íntegra no nosso canal no YouTube. Para você, siga o nosso canal lá, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Só procurar Programa Corneteiros no YouTube, beleza? Vamos lá então, boa noite aqui pro Vitor Batista, já tá por aqui curtindo a nossa transmissão. É o primeiro sempre, Como né? Esse consegue, é o primeiro, né? sempre. Quem mais aqui? Vitor Batista é super fã, não, né? Não sei. Ainda não? Ainda não, Que deveria isso? ser, viu? Tá curtindo pouco, hein, Vitor? Tá compartilhando pouco aí, hein? Edgar Tasca tá por aqui também. Boa noite, meus amigos corneteiros. Final de semana chegando em casa, somos mais fortes. É isso aí, Edgar. Grande abraço. A Milane Rodrigues também. Pessoal do SECOM, Sindicato dos Comerciários de Porto Feliz e região, também acompanhando aqui essa edição dos Corneteiros, nossos patrocinadores. Seja você também associado no SECOM, desfrute de inúmeros benefícios, principalmente neste momento, né? O SECOM orientando os comerciários. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Ligue 32621789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. E Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Como eu queria que tivesse Naxos Telecom lá em Itu, não tem, eu vou ser obrigado a mudar para Porto Feliz. Muito bem. Só mandar aqui um alô pra gente iniciar aqui. Chegou por mensagem de voz. Então vamos prestigiar nossa audiência. Oi, boa noite. Boa noite. É o Maurício aqui. Dá um alô pra mim aqui, pro Maurício, pro Bolinha aqui, nós estamos de guarda aqui nos Garibaldi. Estamos aí ouvindo a 93 aí. Dá um alô pra nós aí. Muito bem, tá mandado. Onde? Eu não entendi. Garibaldi, eu acho. Grande abraço, Maurício. Obrigado pela audiência aí. Boa noite, a Vivi também tá por aqui junto com a gente. Beijo pra Vivi. E quem mais tá por aqui acompanhando? Sebastião de Las Veiga Gonçalves. Esse é parente castelhano, espanhol. Grande abraço, Sebastião. Alô, amigos, adoro o Porto. Ele Só tá não é falando aqui. Vettel. Eu não entendi muito bem o que ele escreveu aqui, mas beleza. Tá lido, beleza, Sebastião? Grande abraço. Só não é o Vettel, mas vamos que vamos. Entendeu? Só não é o Vettel. Sebastian Vettel, Fórmula 1. Veiga, Eu cara, sei. não tem nada a ver. Eu falei, só Vettel não é o alemão, velho. Eu só falei, não é o Vettel. Não é Vettel, é Fettel. Esse mesmo. Só não é o Vettel. Alemão, cara. Só não era o Vettel. Nada a ver, nós somos espanhóis. Entendeu? Então tem uma grande diferença aí. Vamos lá, Bom, né? vamos que vamos, trazendo a informação para você que acompanha aqui a nossa programação, esse programa especial. Episódio 310, os números atualizados de Porto Feliz. Tivemos alteração, JB? Olha, Luciano, tivemos só no caso de pessoas suspeitas, continuam 8 pessoas confirmadas para coronavírus em Porto Feliz, 5 curados, 1 internação clínica e 2 em isolamento domiciliar. Ontem eram 3 casos suspeitos aguardando resultados, esse número sobe para 4 hoje, sendo que ontem eram 2 internação clínica, hoje continua, mas aqui esse quarto que foi registrado, ele está como isolamento domiciliar. Então temos 2 internação clínica, 2 em isolamento domiciliar. Até o momento, 52 casos já foram excluídos na cidade de Porto Feliz. Tá, então os números de Porto Feliz segue com 8 casos confirmados, 4 suspeitos aguardando resultados, 52 até agora casos excluídos na cidade de Porto Feliz. Os números atualizados de Itu, que confirmou agora há pouco, né, Secretaria Municipal de Saúde de Itu, confirmando o segundo óbito por Covid-19, totalizando agora 2 óbitos pela doença na cidade. A segunda vítima, um homem de 88 anos com comorbidades, faleceu no dia 23 de março. O resultado do exame saiu hoje. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que a cidade tem 10 casos confirmados de coronavírus, um caso a mais, né? Ontem eram 9 casos, hoje 10 casos confirmados. Os casos descartados também aumentaram, ontem eram 69, hoje 81. 21 casos aguardavam os resultados de exames ontem, hoje são 16, sendo que 2 estão em internação clínica e 5 suspeitos internados em UTI.
portanto 16 casos aguardando resultados, 16 casos suspeitos. Óbitos por suspeita zerou. Ontem eram 4 óbitos por suspeita de Covid-19. Hoje não tem nenhum óbito suspeito, porém mais um óbito confirmado. Mais um caso confirmado e mais um óbito confirmado em Itu. Portanto, resumindo para você, Itu são 10 casos confirmados, 2 mortes por Covid-19, 81 casos descartados, 16 casos estão aguardando os resultados do Instituto Adolfo Lutz, que agora deve ter mais rapidez na divulgação dos resultados. JB, os números de Salto chegando com ele, sempre atento, o nosso correspondente internacional de Salto, Cleiton Santos. Uma ótima noite, meus amigos corneteiros e a todos ligados na 93 FM. A Prefeitura de Salto informa que o município registra 7 casos confirmados de Covid-19. Desses, 6 casos evoluíram para cura e 1 caso segue em isolamento domiciliar. São os mesmos números apresentados no dia de ontem. São 60 casos descartados, exames com resultado negativo, 5 a mais do que ontem. 6 casos que se mantêm no aguardo do resultado. Destes, 2 casos suspeitos em internação clínica e nenhum suspeito em UTI. 2 óbitos por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado de exame. Todos residentes de Salto. No total, são 73 notificações de casos suspeitos, 5 a mais do que ontem, todos residentes de Salto. E diante do momento de pandemia, a Prefeitura de Salto, através da Secretaria da Ação Social e Cidadania, em parceria com o projeto Salto Cultural, continua suas atividades em ambiente virtual que se estenderá para toda a comunidade. O ambiente virtual tem o intuito de auxiliar neste momento de isolamento social e fomentar as atividades de economia criativa na cidade por meio de manter o trabalho dos professores, onde toda semana terá aulas online de diversas manifestações artísticas, tais como artesanato, teatro, balé clássico, violão, percussão, street dance, zumba e dança de salão. E a Liga Desportiva Saltense, a Lidessa, por meio de seu presidente, Paulo Subini, deu início a uma ação solidária junto aos esportistas da cidade. O objetivo é arrecadar cestas básicas que serão doadas para as pessoas carentes afetadas pelo coronavírus, direta ou indiretamente. As cestas, segundo Paulo informou aos times, serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade para posterior destinação aos mais necessitados. E com o prolongamento do período de quarentena no estado de São Paulo, anunciado pelo governador João Dória, a cobrança do estacionamento rotativo na cidade de Salto, a Zona Azul, também segue suspensa até o dia 10 de maio. E a Associação Comercial de Salto, segundo sua assessoria de imprensa, protocolou ontem na Prefeitura um ofício com diversas ações que julga importantes para a retomada gradativa do comércio. Tal documento, solicitado pela Prefeitura Municipal durante a reunião online com representantes da ASIAS e do comércio local, está sendo analisado pela mesma. A associação também ressalta que, além dessa ação, está atenta, tomando todas as providências necessárias, mantendo o contato permanente com o executivo e orientando todos os comerciantes da cidade acerca da atual realidade. É isso por hoje, pessoal. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Aí este Cleiton Santos trazendo as informações completas de Salto pra gente. Grande abraço, Cleiton, obrigado também aí pelas informações da cidade de Salto. 6h14 agora. Repita. Não vou repetir. Já que mudamos o foco do programa, eu achei que eu ia conseguir. Não vai. 6h14, JB, falamos Salto, agora temos os números atualizados de Sorocaba. Temos, inclusive você repetiu, viu? Só pra avisar. Vamos lá, trazendo aqui informações. Ontem eram 73 casos confirmados na cidade de Sorocaba. O novo boletim divulgado agora há pouco traz uma nova atualização dos números. Hoje são 79 pessoas com a Covid-19. 53 pessoas recuperadas, 10 seguem internadas. Ontem tínhamos 147 pessoas aguardando o resultado de exames para Covid. Esse número caiu hoje para 120.
Tínhamos ontem 9 casos de óbitos por suspeita de Covid-19. Obviamente foram descartados, são 5 óbitos hoje. Ontem tínhamos 13 óbitos confirmados de Covid em Sorocaba. Esse número subiu, são 16 casos agora confirmados de morte pela doença. Portanto, acréscimo de mais 3 mortes em 24 horas na cidade de Sorocaba. A primeira vítima, um homem de 65 anos que tinha hipertensão. A segunda, um homem de 62 anos sem comorbidades. Ambos estavam internados no Hospital Público de Sorocaba. A terceira vítima foi um homem de 87 anos que tinha doença renal crônica e estava internado no hospital privado desde o dia 14. As 3 mortes ocorreram hoje. Com isso, a cidade de Sorocaba chega a 16 óbitos confirmados, portanto, de ontem para hoje, 3 óbitos e casos confirmados. Mais 6 casos confirmados, eram 73 ontem, 79 casos hoje. Os casos que estão aguardando resultados diminuíram, né? Ontem era 147, hoje 120. Tá? Então os números de Sorocaba que não param de subir. E detalhe que está se estudando a flexibilização de muitas atividades econômicas na cidade de Sorocaba com os números subindo. Mas temos 54 pessoas, a grande parte já curada pela doença, mas o vírus continua circulando na cidade de Sorocaba. Temos ainda mais de 120 pessoas com suspeitas. 53 recuperados. 53 recuperados, grande parte dos casos confirmados, mas ainda tem 120 pessoas aguardando aí resultados. Dentre essas, podem estar com a Covid-19, fora outras pessoas que possam vir apresentar sintomas e precisem fazer os exames também. Então, fica o alerta aí. Exatamente. Agora, 6 horas e 17 minutos. Vamos pro intervalo, a gente volta já, trazendo mais informações e mais números da região. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Siga a página da 93 FM no Facebook, facebook.com/rádio 93 Porto Feliz. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar.
6h20 de volta aqui com o Corneteiros Especial, trazendo para você as últimas informações da região. Vamos aos números de Votorantim. Atualizando, Votorantim para você. Ontem tínhamos 11 casos suspeitos aguardando resultado, esse número caiu para 8 no boletim divulgado agora há pouco. Foram 65 casos descartados ontem. Bom, tivemos também a confirmação de novos casos na cidade de Votorantim no boletim de hoje. Ontem eram 8, hoje já são 10, portanto 2 novos casos. 6 estão recuperados e 3 em isolamento domiciliar. Vale destacar que esses 2 casos aí, os 2 pacientes são profissionais da área da saúde, né? É o registro desses profissionais que tanto lutam e combatem de frente. Tínhamos um óbito suspeito ontem, se mantém hoje, e a cidade apresenta um óbito confirmado. Não mudou muito em relação ao boletim divulgado ontem. Então, são 10 casos confirmados em Votorantim, 8 casos suspeitos, um óbito suspeito e um óbito confirmado. Aí então, Votorantim com mais 2 casos confirmados de Covid-19, a cidade vizinha de Votorantim. Temos aqui os números de Indaiatuba, números atualizados da cidade de Indaiatuba, cidade que faz parte da região de Itu e Salto também. Muitas pessoas ouvem a 93 FM também em Indaiatuba. Hoje foram acrescentadas mais 37 notificações para Covid-19. 9 são casos confirmados e todos estão curados. 4 foram descartados por PCR, de laboratório credenciado pelo Adolfo Lutz. 13 foram descartados por teste rápido e 11 ainda estão aguardando os resultados. Até este momento, Indaiatuba possui 45 casos confirmados, 37 estão curados. Olha só que bacana os números de Indaiatuba, 37 casos curados até este momento, 4 vieram a óbito pela Covid-19. Foram descartados até o momento 168 casos suspeitos. Indaiatuba possui até hoje 12 pacientes com síndrome respiratória em UTI e 10 em internação clínica. Portanto, aí para você os números da cidade de Indaiatuba. Temos também aqui os últimos números, atualizações na cidade de Jundiaí, JB. Pois é, vamos lá para as atualizações de Jundiaí. Tínhamos ontem 38 casos suspeitos, esse número caiu hoje para 35. Eram 52 casos positivos para a doença na cidade de Jundiaí ontem. Hoje esse número saltou e estamos com 80 casos em Jundiaí, número altíssimo, né? Leitos ocupados, né? Ou casos descartados, melhor dizendo, foram 191 ontem, hoje 198. Casos recuperados, ontem eram 20, hoje 34, né? São 110 casos positivos na cidade, então, de Jundiaí positivo, né? Ontem eram 101. É isso, Só para os casos suspeitos aí, são mais, na verdade, né? São mais. 35 estão aguardando em casa, 11 aguardando resultado internados e temos aí os 6 óbitos aguardando resultados. Esses são os casos suspeitos, portanto, os casos suspeitos em Jundiaí. Os casos positivos, 110, sendo que 80 estão em casa, né? Sendo no isolamento domiciliar. 18 internados em hospitais de Jundiaí, um internado em outros municípios e 11 óbitos confirmados em Jundiaí. Portanto, 2 mortes a mais confirmadas em Jundiaí. Ontem eram 9 e os casos descartados, incluindo aí 25 óbitos. Ontem eram 24 óbitos descartados, 198 casos. Os leitos ocupados, moradores de Jundiaí 29 e moradores de outras cidades da região 31 casos recuperados, 14 casos a mais recuperados hoje. Tá? Então, portanto, os números da cidade de Jundiaí também. O Votorantim já falou? Já, né? Falamos de Votorantim. Votorantim já foi, lição, né? De hoje, é bom fazer aulas de matemática. É só você ler, está escrito. Estava. Não, estava não, está. Você não prestou atenção. É uma forma diferente, cima, né? Que a gente está acostumado com Jundiaí é mais detalhado. É mais detalhado. É mais detalhado, é o que está próximo do ideal ali, todas deveriam fazer assim, né? Vamos aos números da cidade de Cabreúva também, que fica na região de Itu e Jundiaí. O boletim número 25 divulgado agora há pouco pela cidade de Cabreúva. Temos 5 casos suspeitos em Cabreúva, ontem eram 8. Casos confirmados permanecem 3.
Os casos descartados aumentou para 24, ontem eram 21 casos descartados e Cabreúva não registra nenhuma morte por enquanto. Mais alguma cidade da região, JB? Eu vou fazer aqui a atualização de Capivari e Rafar. Atualização que já há mais de 7 dias continua a mesma, então provavelmente você ouvinte que acompanha o Corneteiros já deve imaginar quais são os números. Temos um caso suspeito aguardando confirmação ainda na cidade de Capivari. Em Rafar são 2 casos confirmados e um também aguardando confirmação para a Covid-19. Ele está em isolamento domiciliar, tá? Então essas são as informações. Engraçado que o Adolfo Lutz, ele disse que já zerou a fila de exames, né? E algumas cidades ainda não tiveram ainda os resultados. Não receberam, né? Então não bate. Ainda não, é um dado curioso esses números aí, né? Vamos lá, aqui fazer atualização para você de Tatuí. Eram ontem 8 casos suspeitos, esse número aumentou para 14 no boletim de hoje. Ontem era registrado 16 casos para Covid-19, número se mantém também no boletim de hoje. Ontem havia sido registrado mais um óbito suspeito, esse óbito suspeito foi descartado no boletim divulgado agora há pouco pela Prefeitura de Tatuí. Boituva não saiu ainda os números de hoje, só temos os de ontem, assim que sair a gente passa para você. Tietê temos os números do boletim divulgado pela manhã, né? O boletim divulgado hoje pela manhã, Tietê não tem nenhum caso confirmado ainda, são 9 casos negativos até o momento, 1 suspeito aguardando o resultado e casos notificados, portanto, até agora 10 na cidade de Tietê, números bem baixos aí, comparados com outras cidades, né? Temos também os números de Cerquilho, mas ainda não saiu a atualização de hoje, né? Então, assim que sair a atualização de hoje, a gente passa, se não sair, a gente passa os números do boletim de ontem. Vamos aos números do país. O Brasil registrou 407 mortes em 24 horas e o número de casos chega a quase 50 mil. Luciano, esses números de pessoas diagnosticadas com o coronavírus no Brasil subiu 49.492 e o total de mortes 3.313. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde em balanço de comparativo com ontem. O total de infectados era de 45.757. As mortes eram 2.906 confirmadas, né? O balanço de hoje traz um aumento de 407 mortes novas, né? E 3.735 casos novos em relação ao boletim anterior, portanto, de ontem, superando o recorde de 217 novas mortes e 3.257 novos casos que foi registrado no dia 17 de abril. Um dado lamentável, infelizmente. O estado de São Paulo continua sendo mais atingido, registrou 211 novas mortes por coronavírus em 24 horas e o número total subiu para 1.345. Quanto aos casos confirmados, são 16.740. Cerca de 256 municípios têm pelo menos um caso confirmado da doença e 114 cidades já registraram pelo menos uma morte. Lembrando que se fala em medidas de relaxamento, de abertura gradual do comércio, dizendo que os números foram controlados, porém eles continuam subindo, a curva continua ascendente e leva à preocupação de que realmente seria-se esse momento de estar relaxando a questão da quarentena no estado de São Paulo e posteriormente em outros estados que também estão adotando as mesmas medidas, né? Precisa ver se esses números são números de agora, são mortes de agora, entendeu? Por exemplo, são 211 novas mortes no estado de São Paulo, mas essas 211 novas mortes podem ser aqueles exames que estavam represados, aqueles exames de pessoas que faleceram há 2-3 semanas atrás. Então, obviamente, existe um estudo quanto a isso, né, para acompanhar a curva do coronavírus, assim como a curva do isolamento social também. Por falar em curva do coronavírus, a gente atualiza, segundo a Johns Hopkins, a maior universidade de infectologia do planeta, em que monitora em tempo real os números de Covid-19 em todo o planeta. Os números no mundo, neste momento, de infectados, de confirmados, chegam a 2.682.225. Só nos Estados Unidos são 856.209 pessoas com Covid-19. Na Espanha, 213.024, na Itália, 189.973. Tá aí os 3 primeiros. Portanto,
O Brasil não aparece ainda entre os 6 maiores aqui que aparecem no ranking. O total de mortes por Covid-19 até o momento são 187.330. A Itália registra o maior número com 25.549, seguido da Espanha com 22.157 e a França 21.856. Portanto, o número de mortes também no mundo 187.330 até esse momento. O número de recuperados também não para de crescer em todo o planeta, são 732.647 recuperados até o momento. A Alemanha lidera o número de recuperados com 103.300, seguido da Espanha 89.250 e os Estados Unidos 78.339 recuperados. O Brasil tem neste momento 25.318 pessoas recuperadas da Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. 6h31. Saiu alguma atualização da região? Ainda não, Luciano. Estamos aqui na expectativa para trazer o restante dos números que a gente tem para dizer para vocês de casa, de Cerquilho, de Boituva e também de Tietê, que a gente passa a divulgar a partir de hoje. Assim que sair, nós passamos, ou se não sair até o fim da edição, a gente passa os números que tínhamos até ontem para você ficar também por dentro de como está a situação aqui. Maravilha, vamos pro intervalo então, a gente volta já. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio 335, no centro de Porto Feliz. Acesse o site da 93 FM, rádio93portofeliz.com.br. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h34, de volta com Corneteiros especial Covid-19. Isolamento no estado de São Paulo volta a cair e acende um alerta amarelo. O isolamento voltou a cair ontem, ficando em 48%, bem abaixo, né, do nível considerado ideal pelo governo paulista, que é o de 70% no mínimo.
Segundo o governador João Dória, isso acende o nível de alerta, já que menor isolamento implica maior disseminação do coronavírus, podendo implicar também colapso no sistema de saúde do estado. O sistema de monitoramento acompanha a situação de mobilidade em 104 dos 645 municípios do estado de São Paulo, com população acima de 70 mil habitantes. Se a taxa do isolamento se mantiver bem abaixo do esperado, Dória disse que pode rever a decisão de relaxar as medidas a partir do dia 11 de maio. Na região, como está, JB, em tempo real? Vamos lá, lembrando que os números de hoje foram computados e analisados ontem, então vamos lá. Itu e Sorocaba marcaram e tiveram a mesma porcentagem, 46% da população aderiu ontem ao isolamento social. Em Salto esse percentual foi de 48%, muito abaixo dos 70% considerado ideal pelo governo do estado de São Paulo, pelos médicos infectologistas e também pelos responsáveis das unidades e dos departamentos sanitários aqui do nosso estado de São Paulo. É bem abaixo, mas eu gostaria dos números em tempo real para a gente comparar com o de ontem. Então eu vou pegar aqui, como você deixou preparado e não pegou o tempo real, eu pego aqui o de Itu, neste momento, o 46%, né? Ontem era 57%, antes de ontem 49%. No domingo, o maior índice até o momento, 59%. Vamos ver Sorocaba. Cidade de Sorocaba, o isolamento social também 46%, igual Itu. Ontem 55%, antes de ontem 48% e no domingo 57%. Salto, quanto você falou? Salto 48% hoje. Salto também caiu bem, hein? Caiu bastante. Salto caiu legal aí, 48%, era 57% ontem, 51% antes de ontem. O Salto chegou a 60%, o índice de 60% no domingo. O melhor índice de Salto até o momento foi no dia 10 com 61% e o pior no dia 12 de março com 33%. Aí então o índice de isolamento social no estado de São Paulo, segundo o governo, para que haja, né, um tratamento efetivo no sistema de saúde, sistema público de saúde, é legal o índice se manter ali próximo aos 70% no mínimo, né? Mas é difícil. É difícil. Luciano, uma coisa que foi levantada até na coletiva de imprensa com o governador João Dória por parte de vários jornalistas presentes é que se esse anúncio de um relaxamento a partir do dia 11 de maio não seria um dos motivos pelo qual o índice de isolamento está caindo em várias cidades e consequentemente aqui no estado de São Paulo como um todo, pois as pessoas podem estar com a sensação de que já que vai liberar daqui a alguns dias, não tem problema nenhum de que eu já comece a voltar às minhas atividades. Obviamente o João Dória, ao receber essa pergunta, ele diz que não, mas que espera que a população também faça parte. Mas não a gente tem sabe muita lógica, porque a gente já sabia da liberação gradual a partir de certo momento em que a curva da doença, da disseminação baixasse e a curva do isolamento subisse, correto? Só que a grande maioria não sabia disso, por exemplo, tanto é que a maioria das pessoas estavam falando ontem na internet que ele vai liberar porque ficou com medinho das manifestações, né? Então não é bem assim. Então ele anunciou ontem esse possível relaxamento. De ontem para hoje não deu tempo de medir a taxa de isolamento social ainda. Então é muito cedo. É aquilo. Se você pegar aqui que eu fechei já o tempo real, ela oscila muito. Então oscila demais. E tu, por exemplo, tem dia que tá com 56, depois baixa para 45, para 48, aí volta para 57, aí baixa para 41, vai para 59. Então não tem meio que uma lógica, né? No domingo tinha gente jogando futebol como se nada tivesse acontecido, nada tivesse acontecendo, né? Então perceba também que tivemos aí o saque dos R$600 do auxílio emergencial, muita gente nas ruas, né? Hoje pela manhã passei próximo à Caixa Econômica Federal ali no centro de Itu, e a fila estava dando volta no quarteirão. As pessoas não mantendo distanciamento. Então isso também entra no isolamento social como aglomeração.
Uma coisa que vai levar e vai ajudar bastante a partir de agora, e como você mesmo citou e o ministro Taishi logo mais cedo em entrevista, é que esse salto no número de mortes, no número de casos confirmados, podem ter a ver com o desafogamento do número de testes que estavam aguardando o processamento, né, e os resultados, como pode ser que a curva esteja subindo. Mas obviamente está sendo feito estudos, análises e pelos próximos dias saberemos a que se deve esse salto e se ele vai continuar também, né? A gente tem o boletim de amanhã para ter uma métrica e um parâmetro em relação ao de hoje, se as mortes vão continuar subindo. Aqui em São Paulo o governo diz que já está zerada a fila. Então, consequentemente, os resultados, digamos assim, que eram para ser processados e computados, entra no boletim de hoje, na teoria. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa questão. Eu acho que não, acho que o restante vai entrar no boletim de amanhã. Pode ser. Né? Porque tem até chegar às cidades. As cidades demora, né? Questão da logística, demora verdade. Um pouco, tem toda essa logística aí, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Vamos dar boa noite aqui pra Fátima Cristina, também tá acompanhando a gente lá em Itu. A Valdineia Merlotti também acompanhando a gente. Grande abraço, Valdineia. Obrigado pela audiência. Seguimos aqui com as informações. Você segue aí acompanhando, ver se tem atualização nas cidades de Tietê, Cerquilho, qual a outra, Boituva? Isso. Boituva que ficou faltando também, né? Os números de hoje. E olha, o governo voltou atrás, não vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, JB. O governo voltou atrás, deixou muita gente que estava na expectativa da segunda parcela frustrada, mas a gente conta por quê para você que está ouvindo. Bom, em nota, o Ministério da Cidadania informou que faltam recursos no orçamento para fazer a antecipação do benefício e que será preciso aprovar um crédito suplementar. Segundo a nota, as 3 parcelas do auxílio vão exigir um desembolso de 32 bilhões e 700 milhões cada uma e que já foram transferidos para a Caixa mais de 31 bilhões. Além disso, um contingente de 12 milhões de trabalhadores ainda não receberam a primeira parcela. O cronograma de pagamento da segunda parcela previsto para começar hoje e ir até a próxima quarta-feira só será anunciado em maio, portanto. O Ministério menciona ainda que foi alertado pela Controladoria Geral da União sobre a questão orçamentária. Bom, eu não lembro se eu comentei ontem, acho que não, né? Acho que não deu tempo da gente falar a respeito disso ontem, mas não tem muita lógica, né? Não terminou de pagar a primeira parcela ainda, são 12 milhões de pessoas que ainda não receberam a primeira parcela, muita gente tendo dificuldade com o aplicativo. A Caixa recomenda, por exemplo, você que tem o aplicativo Caixa Tem, esse aplicativo ele serve como uma conta poupança digital, né? Então, pelo próprio aplicativo, você pode fazer a transferência do valor para uma conta poupança, onde você tem o cartão de débito e você pode utilizar em débito sem custo nenhum. Então, muita gente não presta atenção nessas informações, por isso fica aquela fila gigantesca em frente às agências da Caixa. Não há necessidade, pelo menos 70% dessas pessoas não tem necessidade de ir até a agência, né? É claro que as pessoas tentam acessar muita gente ao mesmo tempo o aplicativo, ele vai dar congestionado. Até outros aplicativos da Caixa mesmo, se você tentar, por exemplo, o meu Internet Banking, esses dias estava por volta de 6:30, 7 da noite tentando acessar e não dava. É simples, espera um pouco, mais tarde você entra e tenta acessar novamente, porque não tem o que fazer. Não, a Caixa recomenda que você não vá até o banco. Espere o aplicativo ficar disponível, porque realmente tem esse contingente de pessoas acessando ao mesmo tempo e acaba gerando, né? Afinal de contas, é uma tecnologia nova, né? Muita gente, quanto no geral aí, ainda faltam 12 milhões, né? Faltam 12 milhões. No geral, não tem os números gerais. Você lembra por cima quantas pessoas? Em torno de 40 milhões, mais ou menos? Em cerca disso. Próximo de 40 milhões de pessoas. Então, gente, é muita gente. Então, e não tinha muita lógica pagar a segunda parcela com a primeira ainda em andamento. 45 milhões e 200 mil pessoas foram aprovadas para receber. Quase acertei. Para receber o auxílio. Pequena margem de 5 milhões, já posso trabalhar no Instituto Datafolha, no Ibope. Enfim,
é muita gente ao mesmo tempo acessando. Claro que às vezes, de repente, no momento que você vai acessar, vai dar ali uma inconsistência. Tem aquela questão então, de você tentar de madrugada, dizem que o fluxo é menor, dá uma tentada. Faça como eu citei o nosso exemplo aqui outro dia, passamos no banco, era 8 da noite, estava lotado, fazendo fila no quarteirão na Caixa Econômica. Eu falei, o quê? Eu vou lá esperar nessa fila? Mas de jeito nenhum. Eu fui 5:30, 6 horas da manhã. Não tinha ninguém. Então, assim, gente, é um momento de sacrifício, né? A gente sabe, é difícil. As pessoas precisam, tem gente que precisa para ontem, precisa para já desse dinheiro, né? Se você precisa, tem o aplicativo, tenta entrar mais tarde, transfere para sua conta que tem o cartão de débito, né? A transferência é grátis até para outros bancos, tá? Pelo aplicativo Caixa Tem. 90 dias. Você faz a transferência durante 90 dias, né? Para outra conta que você tem o débito. Aí você vai no supermercado, usa o débito para comprar, pelo próprio aplicativo vai pagar uma conta. Poxa, tô lá com a conta atrasada, preciso pagar essa conta já. Então, no próprio aplicativo também dá para você fazer o pagamento. Desde que esteja habilitada a função, né? Vale ressaltar bem isso. Sim. Então, é bom, gente, pesquisa um pouco, né? Pega aí, vê o que tá dando de erro, vai aparecer na tela o erro que tá acontecendo, procura no Google, pesquisa, mas evita ir ao banco, né? Porque nesse momento você vai passar, eu vi uma cena lamentável, uma grávida, passou a madrugada no relento, deitada na calçada, na fila do banco. Então, são cenas realmente de cortar o coração. A gente que é pai, é muito difícil, uma situação muito difícil mesmo. Luciano. A Valdinéia, vai lá. Para complementar aqui, a Valdinéia Merlotti Checa, de Salto, ela tá falando, sou de Salto, olha, tá vendo como, por isso a gente passa o boletim de Salto, de Indaiatuba, de Cabreúva, da região de Jundiaí também, porque tem muita gente naquela região. Salto a rádio pega limpo, aqui do lado, né? Tem Capivari, Salto, aí logo na sequência Indaiatuba, né? Ela pode ser um pouco distante no sentido de rodovia, para você ir por aqui tem que dar uma certa volta, mas em linha reta, Indaiatuba e Salto ficam aqui do lado. Então a Valdinéia ouve a gente lá em Salto, tá falando, fui à farmácia tomar injeção e ao supermercado, quase ninguém usando máscara. Deveria ser obrigatório o uso de máscaras, devia ser assim. Se não estiver de máscara, não entra. Simples assim. Obrigado, um abração, JB. Abraço. Um abraço, Valdinéia. Aqui na cidade de Porto Feliz é obrigatório o uso de máscara. Começou inclusive ontem a fiscalização, né? Claro, o prefeito falou aqui que a ideia não é multar ninguém, né? Mas eu sou a favor, sim, e que mude, porque tem muita gente que relaxa, né? Tem muita gente que faz de propósito. Poxa, outro dia eu passei no estabelecimento, todo mundo de máscara, chega um sujeito sem máscara, o cara chega bem no meio do pessoal, tava a distanciamento, foi fazer uma pergunta e me espirra na frente de todo mundo. Então, gente, parece que faz de propósito, né? Parece dar a impressão que faz de propósito. Então, assim, sou a favor sim do uso de máscara. E tu, por exemplo, publicou um decreto recomendando o uso de máscara. Eu acho que decreto para, né, que se faça cumprir o uso obrigatório de máscara seria muito interessante nesse momento, né? Principalmente nos locais públicos. Em casa, o cara quiser ficar sem, né? Ou no caso, como é em Porto Feliz, se você está trabalhando num ambiente, por exemplo, aqui só estamos nós, você bem distante, tá em outro estúdio, eu aqui, fica sem máscara. De manhã, quando tá congestionado, o pessoal aqui, o Décio, tem convidado, e o Ricardo, aí já é obrigatório o uso da máscara também. Luciano, o governo do estado vai também publicar um decreto orientando para que todos os municípios usem, recomendando, não é um decreto obrigatório, é opcional, obviamente. Então infelizmente. Meio sem noção você publicar um decreto. Faça uma campanha educativa, então, né? Recomendando o uso da máscara. Então o governo do estado poderia publicar um decreto obrigando o uso de máscara. Muitas prefeituras fizeram isso. E aliás, deu certo, deu Cerquilho foi a próxima cidade aqui perto também, que agora é obrigatório o uso de máscara. E foi baixado um decreto para isso. Então, saiu hoje, inclusive, passa a valer a partir de hoje. Cerquilho tem que usar obrigatoriamente em locais públicos as máscaras de proteção, sejam elas as
famosas industrializadas ou aquelas feitas em casa, ou feitas de pano, né? As convencionais aí. Mas Exatamente, são medidas que em várias cidades deram certo, né? Por exemplo, Porto Feliz, não é puxando a sardinha não, Porto Feliz é uma medida que deu certo, e a gente tem que falar quando é bem feito, né, o negócio. Por exemplo, Itu teve hoje reiniciou a vacinação contra a gripe nos grupos prioritários, e as gestantes estão só na próxima fase. Só que a cidade de Itu já está vacinando as gestantes que estão indo fazer o pré-natal. É uma medida muito bacana, muito interessante, porque a gestante vai fazer o pré-natal, vai até o postinho de saúde, né? Agora tem outro nome, é UBS, né? Não se chama mais postinho de saúde, é UBS. Então a gestante vai até o UBS para fazer o pré-natal com seu médico, já aproveita e já fica imunizada, né? Contra. Essa é uma medida bacana, uma medida legal, né? Então, que também não lembrando mais uma vez, né? A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus, só que vai ajudar na hora de fazer o diagnóstico, já que muitos dos sintomas da gripe são semelhantes a alguns dos sintomas do coronavírus. Luciano, atualização a respeito de Boituva, boletim epidemiológico trazendo hoje, eu vou aqui, acabou de sair, vou pedir até licença para estar lendo. A cidade tem um caso suspeito hoje de coronavírus, ontem eram 4, portanto. Onde? Em Boituva, vamos lá. Um caso suspeito em Boituva, ontem eram 4, então 3 casos foram descartados no boletim de hoje. A cidade continua com 8 casos confirmados, sendo que desses 5 estão curados e 3 em isolamento domiciliar. Desses ainda que estão em isolamento domiciliar, 2 são profissionais da saúde que não pertencem à rede municipal. Ainda 2 óbitos descartados para Covid-19, então totalizando aí 23 casos notificados, mas então 8 casos confirmados, manteve-se em relação a ontem o mesmo número. Ontem eram 3 casos suspeitos, hoje Boituva só tem apenas 1. Tá, então os números atualizados de Boituva, se sair Tietê e Serquilho, a gente já passa também daqui a pouco no próximo bloco. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. 93 FM. Participe pelo WhatsApp 15996-090-935. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Com planos a partir de R$
R$39,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxustelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, A primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h54, faltando 6 minutos para as 7, já na reta final do programa de hoje. O Senado aprovou, né, o projeto que estende o auxílio de R$600 para mães adolescentes e pais solteiros, como o texto já passou pela Câmara, Luciano, pela Câmara dos Deputados, agora segue para a sanção presidencial do Jair Bolsonaro, né? Presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar o texto integralmente, parcialmente ou até mesmo vetar. Esse projeto prevê que chefes de família, solteiros, independentemente do sexo, terão direito a 2 cotas do auxílio, isto é, R$1.200 por mês. Mesmo que tenham menos de 18 anos, mães adolescentes também serão beneficiadas. Pelo programa, os trabalhadores informais terão o direito a 3 parcelas de R$600 para compensar os efeitos do coronavírus na economia. O pagamento está limitado a 2 membros da mesma família. De acordo com o Ministério da Economia, somente a inclusão de pais solteiros pode beneficiar 900 mil pessoas com impacto de R$1,6 bilhão. Então, mais uma boa medida, né? Pelo Senado, boa medida votada e aprovada, agora espera a sanção do presidente Bolsonaro. E a flexibilização da quarentena em São Paulo deve priorizar o comércio, atividade imobiliária, construção, turismo e cultura, segundo o governo. A informação foi dada até pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. No entanto, ela não foi informada a forma como acontecerá essa reabertura. Só vai ser detalhada no dia 8 de maio. Municípios serão classificados de acordo com a evolução da epidemia em 3 níveis de risco. São eles: zona vermelha, zona amarela e zona verde, né? Conforme a gravidade. Além disso, a flexibilização e endurecimento das restrições serão revistos diariamente e aplicados de forma regionalizada, considerando o índice de disseminação da doença. E o Conselho Federal de Medicina liberou o uso de cloroquina mediante autorização de médicos em apenas 3 situações. O Conselho Federal de Medicina liberou o uso do medicamento em pacientes desde que ele saiba dos riscos e o médico também queira prescrever o medicamento, né? De acordo com o Conselho, o uso da substância continua não tendo comprovação científica, mas a situação de pandemia é algo de exceção. O parecer foi apresentado ao presidente Jair Bolsonaro em reunião no Palácio do Planalto. O texto estabelece 3 circunstâncias para o uso. Primeira, quando o paciente está em estado crítico, internado em terapia intensiva, com lesão pulmonar estabelecida e fora da possibilidade terapêutica. Segunda, quando o paciente com sintomas da Covid-19 chega ao hospital na fase de replicação viral. E por último, quando o paciente tem sintomas leves, parecidos com o da gripe comum e for descartada a possibilidade da influenza A ou B, dengue ou H1N1. Então essa é a informação. Só um parênteses aí, por isso a importância da vacina contra a gripe, né? Porque a vacina contra a gripe protege justamente contra a H1N2, se eu não me engano, e a influenza A e B, né? Exatamente. Então já são 3 possíveis doenças aí que são descartadas, né? 3 possíveis síndromes que são descartadas nessa checagem aí. Pode continuar. Essa avaliação, né, da que a cloroquina pode ser utilizada vem respeitando a relação e tem que respeitar a relação de médico e paciente, que inclusive já tinha sido até apontada pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Ele havia dito isso. Então o que está se fazendo hoje é o que ele já defendia antes. O parecer do Conselho Federal de Medicina segue na mesma linha, mas atualmente não há nenhum protocolo formal do Ministério da Saúde para a utilização, o que está sendo discutido no governo, inclusive. Então aí, fazendo aqui um parênteses, o que está sendo aprovado agora é o que já existia na gestão passada do Ministério da Saúde, e assim mostra que, obviamente, a saída dele... Só que não era aberto, né? Exatamente. Não era aberto, tipo, para todo mundo, até pelaquela precaução de que as pessoas não corram às farmácias para comprar cloroquina, né? Então, por isso o ex-ministro Mandetta tinha esse cuidado de meio que blindar algumas informações, né? Essas informações
obviamente são informações que devem ser passadas para os médicos, que são quem devem ou não receitar aí para os pacientes, né? 7 em ponto, o Cuco está avisando, mas antes eu quero falar sobre esse estudo da curva de mortes do Covid-19 no Brasil. Está mais rápida que a da Espanha. Exatamente. O número de mortes decorrentes da Covid aqui no Brasil está aumentando, Luciano, a um ritmo mais acelerado do que da Espanha. A conclusão é do Observatório Covid-19 Brasil, que reúne pesquisadores de 7 universidades diferentes. O estudo, que teve como base os dados do Ministério da Saúde, mede a velocidade da doença no Brasil e a compara com a de outros países afetados pelo novo coronavírus. A principal ferramenta de análise para afirmar que a curva de mortes no Brasil está mais rápida que, por exemplo, da Espanha, é o resultado de quanto tempo o país leva para dobrar o número de óbitos. Na terça-feira, por exemplo, o tempo de duplicação do número de mortes pela doença no Brasil era de 9 dias e 14 horas. Na Espanha, era de 12 dias e 7 horas há 2 semanas, quando o país estava no mesmo estágio da curva que o Brasil está agora. Quanto mais baixo é esse intervalo de tempo, mais letal é a pandemia no país. Por esse cálculo, o Brasil está no 28º dia da pandemia, enquanto a Espanha está no 40º dia, com mais de 200 mil casos e mais de 20 mil mortes. Então, números alarmantes realmente. E pra gente encerrar, JB, o presidente Jair Bolsonaro está iniciando sua live neste momento. A famosa live da quinta. Os números do Tietê, números do boletim da manhã, né? 9 casos negativos, aguardando resultados 1 caso, e o total de casos notificados 10. Ainda não foi divulgado o boletim agora da parte da tarde. Os números de Serquilho, o que temos é o de ontem, divulgado às 4 da tarde de ontem, não foi divulgado ainda neste momento. Serquilho não tem nenhum caso confirmado, são 3 casos suspeitos com exame coletado, aguardando resultados de exames, e 8 casos descartados. Famílias monitoradas em isolamento social por apresentarem sintomas respiratórios sem coleta de exame. Neste momento são 23 na cidade de Serquilho, segundo o boletim divulgado ontem. O presidente ia falar de que agora, hein? Bom, amanhã a gente traz aí alguma informação importante sobre a live do presidente Jair Bolsonaro. Pelo que eu acabei de ouvir aqui de início, ele está com o responsável presidente do INSS falando do porquê foi adiado a segunda parcela do auxílio emergencial, mas obviamente amanhã a gente traz esses números com mais precisão. 7h02. Um abraço para você que acompanha aqui essa edição especial do programa Corneteiros. Dai Barbon, grande abraço, Dai Barbon. Fez aniversário ontem, né? Parabéns. Acabamos esquecendo aqui de mandar um abraço. Parabéns, felicidades. A Clarisa Souza também junto com a gente aqui. Obrigado pela audiência. Um grande abraço aos nossos patrocinadores. Secom, seja associado Secom. Telefone 32614151. Giuli Materiais de Construção. O telefone é o 32621789. Sevi, o aplicativo de transportes de Porto Feliz. Naxos Telecom, a sua internet de 50-300 mega, 100% fibra ótica. É só ligar de graça 0800 4848 000. Naxos Telecom, trazendo para você a nossa live aqui dessa edição, programa 310 dos Corneteiros. Volta amanhã às 6 da tarde, lembrando que às 9 da manhã tem o programa 93 Minutos com o Ricardo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro e o Décio Fernandes, trazendo as primeiras informações do dia para você começar a sua sexta-feira com muita informação e música de qualidade. Vale. Luciano, só dar um último destaque aqui importante para quem está ouvindo. A gente não vai ter tempo para falar sobre a notícia na íntegra, mas o Ministério Público, ele vai começar a questionar as cidades que estão afrouxando a quarentena aqui no estado de São Paulo. É uma informação importantíssima, porque a gente tem visto vários municípios aí flexibilizando o decreto estadual que vai até o dia 10 de maio, e muitas cidades que fizeram isso estão tendo os decretos suspensos pela Justiça. A Laranjal Paulista foi a próxima cidade que teve o decreto suspenso. A Justiça recomendou que a prefeitura de lá faça. Dayatuba, Capivari. Então, atenção, né? Quando o prefeito esteve aqui ontem dando entrevista,
perguntaram sobre a flexibilização e ele falou sobre isso. Para você que até pensou em duvidar, tá aqui uma informação checada, realmente de um órgão oficial que é o Ministério Público, dizendo que vai começar a questionar essas cidades do porquê estão afrouxando. E hoje o governador do estado de São Paulo, na coletiva, disse também que vai entrar na justiça contra essas cidades para que respeitem o decreto estadual que vale. E só fica aqui um trechinho. Na semana passada, o STF, Supremo Tribunal Federal, definiu que cabe aos estados baixar medidas com o objetivo de promover isolamento social. Os municípios, por sua vez, têm um papel suplementar nessa matéria. O que quer dizer? Que os prefeitos podem baixar decretos restritivos e não que liberem mais do que se está restringindo. Então fica aqui esse trechinho da decisão do STF. Os prefeitos não podem liberar um decreto que está acima do que é a competência deles. Por exemplo, o governador proibiu circulação nesta rua principal. O prefeito não pode liberar a circulação aqui. O prefeito pode, por exemplo, proibir na próxima rua, mas liberar não. Então, só para ficar mais claro, né? Para desenhar, vamos dizer assim, né? Tem gente que nem desenhando, viu? Bom, pra gente fechar então essa edição do Corneteiros Especial, estamos de volta amanhã, 6 da tarde por aqui. JB, boa noite pra você, a gente se fala amanhã, grande abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência, até lá. Você ouviu o programa Corneteiros Especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giulio Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros Especial na cobertura do Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. Não saia daí não. Daqui a pouco você ouve aqui na 93 FM. A gente se beijando e o mundo caindo.